ficar gravado. Então, dando continuidade, nós vamos começar a falar sobre as prestações de contas de campanha. Essas prestações de contas, elas têm a maior novidade nesse ano é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Sobre esse fundo especial, nós temos uma outra resolução do TSE que regulamenta a aplicação dele, que é a resolução 23.605 do TSE de 2019. Nessa resolução, o TSE regulamentou como que seria feita a distribuição desse dinheiro. Então, o TSE vai encaminhar esse recurso para o órgão nacional do partido. E eles, com base nas regras internas, eles lá do nacional vão distribuir para os candidatos aqui na base, nas cidades, né? Os partidos aqui no município vão ter que reservar 30% para financiar as campanhas das mulheres, está na lei e também nessa resolução, e o que não for utilizado pelos candidatos tem que ser devolvido depois da campanha para o Tesouro Nacional. Então, essa é uma regra específica porque vocês sabem que, tradicionalmente, tem alguém com o áudio ligado aí? A Joyce está pedindo para desligar, por favor. Todo mundo desligar o áudio, por favor. Então, vocês sabem que, tradicionalmente, as sobras de campanha são depositadas para os partidos políticos. Só que, no caso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, essa sobra ela deve ser devolvida para o Tesouro Nacional. Por meio de GRU, né, de Guia de Recolhimento da União. E mais, os candidatos que quiserem movimentar esse fundo vão ter que abrir uma outra conta bancária específica para movimentar esse recurso. Então, tradicionalmente, vocês sabem que em todas as eleições, eu acho que eu vou fechar a janela aqui, que está muito barulhento essa obra aqui ao lado. Vai ficar mais escuro um pouco, mas acho que vai ficar melhor. Então, como eu ia dizendo, em todas as eleições, tradicionalmente, os candidatos têm que abrir só uma conta bancária para movimentar os recursos que eles recebem de doação. Agora, nessa eleição, os candidatos vão ter que abrir duas contas, uma específica para movimentar esse fundo aqui especial de campanha. Isso é muito importante porque pode gerar desaprovação das contas. E a desaprovação das contas do candidato pode trazer muitos dissabores para eles. A gente sabe que, se o candidato não prestar contas, ele perde a quitação com a Justiça Eleitoral. E aí os transtornos são enormes, né? Porque, por exemplo, ele não vai poder tirar passaporte, não vai poder tomar posse em cargo público, vai ter dificuldades para tirar empréstimo bancário, pode ter problemas com o CPF. Mas se ele tiver as contas desaprovadas, os transtornos são de outra ordem, né, de outra natureza. Ele pode, por exemplo, sofrer uma ação civil eleitoral de abuso de poder econômico. Ou pode sofrer outro tipo de ação, ou até mesmo uma ação criminal eleitoral, dependendo da irregularidade que ele cometer. Agora, no caso da não abertura de contas, da conta, e o candidato movimentar esse recurso, né, eu estou adicionando aqui as pessoas que estão entrando na reunião, no caso dos candidatos que utilizarem um recurso sem abrir essa conta específica, isso vai ser tratado como uma irregularidade grave. Por quê? Porque esse fundo aqui é dinheiro público. Esse fundo de financiamento de campanha é verba pública. E aí, na prestação de contas, o candidato vai ter que dizer o que ele fez com esse dinheiro. E se ele não tiver utilizado esse dinheiro de forma regular na sua campanha, ele tem que devolver para o Tesouro. Então, é muito sério isso, é uma irregularidade muito grave caso esses recursos públicos sejam utilizados de forma indevida. Então, agora eu vou falar como que o candidato pode utilizar os recursos de campanha. Bom, se vocês pegarem lá a resolução 23.607, ela tem, eu estou até com ela aberta aqui na outra tela, ela tem alguns exemplos, né, do que o candidato pode fazer com o dinheiro.
Só que antes de utilizar esses recursos, ele tem que ter, primeiro, já estar com o CNPJ de campanha em mãos, ele já tem que abrir sua conta bancária para movimentar esses recursos, né? Todo pagamento que ele fizer, ele vai ter que fazer por meio de cheque, do cheque da conta bancária de campanha dele. E também, naturalmente, ele vai ter que ter os recursos depositados nessa conta bancária. Então, por exemplo, se ele receber uma doação de alguém, ele tem que fazer o recibo dessa doação. Essa doação vai ter que entrar na conta bancária dele antes dele efetuar o pagamento numa gráfica, por exemplo, de santinhos. Se ele quiser fazer santinho ou panfleto, ele vai ter que, então, receber essa verba para depois fazer o pagamento à gráfica por meio do cheque de campanha. É muito importante que o candidato entenda que ele vai ter um CNPJ de campanha. Então, os recursos que ele movimentar não vão ser recursos dele, do CPF dele. Vai ser como se fosse uma pessoa jurídica dele. Então, os recursos vão ser diferentes. Se ele quiser, por exemplo, gastar dinheiro próprio dele na campanha, ele tem que pegar o dinheiro da conta bancária dele, ou dinheiro em espécie que ele tem no CPF dele, e depositar na conta corrente do CNPJ de campanha. Essa é uma confusão muito comum que muitos candidatos fazem, e aí, quem fizer isso, a gente vai tratar como se fosse caixa 2, né? Porque o dinheiro que não transitar na conta bancária e que for utilizado na campanha, para nós, a Justiça Eleitoral, é caixa 2. Então, é muito importante que todos entendam essa regra, né? Às vezes, os candidatos fazem um gasto de campanha sem passar pela conta bancária, até de boa fé, né? Recebe uma doação e já efetua o gasto e se esquece de depositar o dinheiro na conta e pagar os gastos com cheque de campanha. E isso gera desaprovação das contas, né? E pode gerar, inclusive, uma ação eleitoral em desfavor dele por causa da utilização do caixa 2. Bom, vocês sabem também que os candidatos todos têm um limite de gastos, né? Eles não podem gastar mais do que a lei permite. O TSE, inclusive, já publicou a portaria com o limite de gastos e nela tem um limite para cada cargo. Tem um limite para o cargo de prefeito e um limite para o cargo de vereador. O limite é alto, né? Vocês não têm que se preocupar com esse limite geral aí. Salvo engano, foi aí uns 200 ou 300 mil reais para vereador e uns 700, 800 mil para prefeito. Então, esse limite é alto. O problema é o limite individual de doação. Cada doador, pessoa física, pode doar no máximo 10% do seu rendimento bruto no ano passado, de 2018. Então, muitas vezes, se a pessoa for isenta do imposto de renda, ela pode doar até 10% do limite de isenção. Agora, os recursos próprios do candidato também têm um limite para ser usado. O candidato só pode usar 10% do limite de gastos para o cargo dele em recursos próprios. Então, se a pessoa ultrapassar esse limite, igual na eleição passada nós tivemos alguns doadores e alguns candidatos que ultrapassaram esse limite. Infelizmente, sofreram uma ação civil baseada no artigo 30A da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, que intitula aí que, deixa eu receber aqui, que prevê aí um pagamento de uma multa altíssima para quem ultrapassar esse limite. Por exemplo, nós tivemos uma multa aí de mais de 6 mil reais, tivemos uma multa de mais de 20 mil reais. Então, é muito grave ultrapassar o limite de gastos, e não só o limite de gastos, como também o limite individual de cada candidato. Vocês devem ficar muito atentos. Inclusive, nesse limite aí, entra também as doações estimáveis, né? Então, às vezes, a pessoa faz uma doação em serviços para você, ou te doa um bem para ser utilizado na campanha, um bem de propriedade dele, eu vou falar sobre isso depois.
Isso tudo entra no limite de gastos. Às vezes o candidato acha que não, né, mas nós vamos considerar isso também. Tem algumas regras novas nessa eleição. Por exemplo, o gasto com advogado e contador não entra nesse limite de gastos. Então, isso aí é uma regra muito interessante, porque o candidato não precisa se preocupar com os pagamentos que ele eventualmente fizer para os advogados. Agora, a prestação de contas, ela exige a participação de um advogado e de um contador desde o início da campanha. O contador já tem que estar lançando lá no sistema de prestação de contas eleitorais, que a gente chama SPCE, toda a arrecadação num prazo de 72 horas após o recebimento. Aliás, eu não sei se é 48, eu anotei aqui, depois eu vou falar aqui. Mas tem um prazo de 72 horas para avançar isso. Então, o contador tem que acompanhar a campanha desde o início. O advogado tem que acompanhar a campanha também desde o início. E ao longo dessa reunião, eu vou falar aqui algumas coisas para os advogados, que na última eleição geral, os advogados fizeram 48 horas. João Marcos me ajudou aqui. Não é 72 horas, não, é 48 horas. Nas últimas eleições, os advogados fizeram algumas coisas que não deveriam, e eu vou dar, então, alguns alertas para vocês aqui ao longo de nossa reunião. A Ellen Lara está perguntando informar a resolução que define o limite de gasto. Depois eu posso encaminhar para vocês, foi uma portaria que saiu recentemente do TSE. Então, não é uma resolução, não. Mas está na página do TSE, no portal das eleições. Você pode ir lá, Ellen, que você vai encontrar facilmente lá. O Alessandro Tomás está perguntando: o dinheiro de doações pode ser colocado na conta do partido e depois distribuído para os candidatos? Sim. O partido pode receber a doação, emite o recibo, né, tem que emitir o recibo. A doação tem que ser feita numa conta bancária do partido específica para receber gastos de campanha. Então, não pode ser aquela conta ordinária, comum que o partido tem, né, que ele mantém tradicionalmente. Ele tem que abrir uma conta. Vocês sabem disso, porque muitos me ligaram aqui. Havia um prazo para abrir essa conta eleitoral, que ele foi até prorrogado até o dia 26. Então, os partidos podem, sim, receber esse recurso e depois transferir para o candidato. Isso tudo tem que ser declarado tanto na prestação de contas eleitorais do partido, quanto na prestação de contas eleitorais do candidato. É interessante dizer que todo ano os partidos têm que prestar contas anuais ordinárias, né, que é aquela conta da Lei 9.096, que é a lei que regulamenta os partidos políticos. Mas eu estou falando aqui, não é dessas contas, não. Eu estou falando das contas de campanha dos partidos políticos. Nesse caso, os partidos têm 30 dias depois da eleição, igual os candidatos, 30 dias de prazo para prestar contas. Então, tanto os candidatos quanto os partidos políticos precisam fazer essa prestação de contas eleitorais no prazo de 30 dias após as eleições. Bom, dito isso, vamos passar adiante. Está chegando gente ainda na reunião, estou recebendo eles aqui. Bom, nos recibos de doações é muito importante colocar o CPF da pessoa corretamente. Porque o que acontece? Na última eleição aconteceu muitas vezes. A pessoa digita lá o número do CPF errado e aí a gente considera aquilo como recurso de origem não identificada. RONI, a gente chama de RONI. RONI, recurso de origem não identificado. Ou seja, o que é isso? O candidato recebe o dinheiro de doação, né, o doador deposita na conta bancária de campanha do candidato, mas por algum motivo não se identifica, não coloca lá o CPF dele. CNPJ não pode, porque agora é proibido receber recurso de pessoa jurídica. É claro que se o candidato recebeu um recurso de um partido político, do partido político dele, ou que faz parte da coligação, o partido vai ter um CNPJ, naturalmente.
e aí aquilo ali vai vir para mim como um CNPJ. Mas quando eu verificar o CNPJ, eu vou ver que aquilo ali é de um partido político, né? Então não vai ter problema. Mas, via de regra, os candidatos recebem doações de pessoas físicas, né? De CPFs. Então, se o candidato identificar uma doação na conta bancária dele, em que não seja possível identificar o CPF do doador, ele não pode utilizar aquele recurso. Porque se ele utilizar um recurso de origem não identificada, um RONE, na hora que ele for prestar contas daquilo, ele vai ter que devolver com multa. Então é muito grave, né? Às vezes o candidato sai da campanha com uma dívida altíssima para pagar, porque não está seguindo essas regras. E muitos advogados até não orientam direito o cliente e acabam fazendo ele pagar uma multa altíssima aí, né, por um esquecimento, uma bobagem. Né? Na última eleição a gente teve utilização de RONE, mas foi em pequeno valor, e o candidato conseguiu identificar depois o CPF do doador antes do julgamento das contas dele. Foi uma batalha para ele conseguir isso, né? Porque ele teve que imaginar quem foi que doou para ele, né? Correr atrás, pedir o CPF e depois provar que foi a pessoa mesmo que fez a doação. Teve que pegar lá os documentos do depósito, né, bancário. Então, se o doador não tivesse mais esse depósito bancário, ficava como RONE, igual ficou para muitos candidatos, e não teve jeito, né? O Luiz Henrique está perguntando: após a publicação do edital das contas finais, qualquer partido político, candidato, coligação ou Ministério Público pode impugnar as contas prestadas? Sim. Tem um prazo aí de, salvo engano, eu não sei se é de 3 dias ou 5 dias, para que qualquer um possa impugnar essas contas. As contas eleitorais, tanto de candidatos quanto de partido político. Então, isso aí existe mesmo. Mas quem tem legitimidade é só esses aí que você falou, né? Partido, candidato, coligação ou Ministério Público. O Alessandro Tomás está perguntando: o limite de gasto para Itaúna, né, é 840 mil para prefeito e 103 mil para vereador. Esses números aí eu tenho que conferir. Salvo engano, para vereador é mais. Você falou que o candidato pode doar 10% desse valor de recursos próprios. Então, seria 80 mil para prefeito e 13 mil para vereador. É isso? Sim. É isso, 10% do total de gastos em recursos próprios. Isso está na resolução 23.607. Então, vamos passar para frente, né, gente? Só dizendo aqui, para imprimir os recibos, vocês vão ter que entrar no SPCE. Vocês podem pedir o contador de vocês para imprimir de antemão os recibos e toda vez que receber o recurso, informar o contador para ele lançar no SPCE, porque se perder esse prazo também é uma irregularidade importante aí. E quando for prestar contas, a gente vai ver. Além desse prazo aí, de 48 horas, para lançar as doações, tem que fazer uma doação parcial no SPCE em outubro, que eu vou falar daqui a pouco. Bom, os recibos, algumas coisas que o candidato receber não precisa tirar recibo. Por exemplo, eu anotei aqui: cessão de bens móveis até R$4.000, doações estimáveis entre candidatos e partidos, inclusive as sedes, panfletos. Às vezes o partido faz um panfleto com o prefeito e o vereador, né, e doa para o vereador. Então, aquilo ali não precisa tirar recibo. Tem que declarar nas contas, né, naturalmente. Só não precisa fazer o recibo. A cessão de automóvel do próprio candidato ou de parentes até o 3º grau ou cônjuge. Então, essa cessão do automóvel particular do candidato para utilizar na campanha dele não precisa de recibo. Agora, mesmo não fazendo recibo, ele tem que declarar nas contas. Isso é importante que o candidato saiba. Bom, vamos passar para frente aqui. A conta bancária, eu já falei,
Essa obra aqui do lado, eles estão fazendo um barulho cada vez mais alto, eu não contava com isso, mas vamos lá. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Deixa eu ver se tem gente chegando até agora na reunião. Bom, deixa eu colocar meus óculos aqui, que tá... A gente vai ficando velho, né? Vai ficando difícil para ler aqui. Bom, quando o candidato registrar a candidatura dele, ele vai pegar o CNPJ da campanha no site da Receita. Vamos ver. Aí a gente e depois, o Elton, seu áudio está ligado aí, se puder desligar, por favor. Obrigado. Bom, e depois ele vai ter um prazo de 3 dias para abrir essa conta bancária. Esse prazo aqui, se ele não for respeitado, a gente sabe que é difícil para os bancos, né? Às vezes os bancos demoram mais do que isso. Então, quando o candidato for prestar conta, se ele tiver ultrapassado um pouco esse prazo, nós não vamos considerar isso uma irregularidade. Agora, nós vamos considerar uma irregularidade se ele tiver efetuado gastos e recebido doações sem ter essa conta bancária. Aí é mais complicado, né? Aí vai ser caixa 2, né? Mas se o banco demorar mais um pouco para abrir a conta, não tem problema não. Mas vocês vão ter que correr atrás disso para evitar atraso aí no início da campanha, né? Senão vocês vão prejudicar muito a campanha. Essa conta bancária de campanha, ela é pública. Os extratos são públicos, toda a movimentação é pública. Então, ela não está protegida pelo sigilo bancário. Por isso é que a lei exige que todos os extratos bancários, isso aí agora eu estou falando para os contadores, todos os extratos bancários têm que ser juntados depois na prestação de contas, né, para comprovar que todos os recursos transitaram pela conta corrente obrigatória. E mais, aqueles candidatos que não receberam doação, que não efetuaram gasto nenhum, eles também vão ter que juntar um extrato dessa conta bancária para provar que não movimentou recurso nela. Então, às vezes, o que aconteceu muito na última eleição foi que candidatos não efetuaram movimentação de recursos, fizeram uma campanha só com os tantinhos que eles receberam, com doações estimáveis, e acharam que não precisava nem abrir a conta, nem juntar o extrato bancário. Só que precisa sim, porque é por meio desse extrato bancário, justamente por meio do extrato, que a gente comprova que não houve movimentação. Então, todos os candidatos têm que abrir a conta e têm que ir tirando os extratos, né, periodicamente, para depois juntar na prestação de contas. Os bancos são proibidos de cobrar taxas e despesas, né, mas a conta tem que ser aberta. E, além da conta para receber doações, se for receber recursos do Fundo Especial de Campanha, abrir também a outra conta bancária específica para movimentar esse dinheiro. E aí, esse dinheiro, para prestar contas dele, nós vamos ser mais exigentes, porque é recurso público, nós vamos pedir nota fiscal de tudo. Essas notas fiscais, tudo que o candidato gastar, tem que ter nota fiscal, tem que ter recibo, mas no CNPJ da campanha. Não pode tirar nota fiscal com CPF, não. Vocês estão entendendo? Tanto as doações quanto os gastos, tudo isso tem que ser feito com o CNPJ de campanha. Esqueçam o CPF do candidato. Senão é caixa 2. Né? E esse ano, gente, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês, vou até olhar no olho de vocês aqui, para vocês prestarem muita atenção. Eu estou sendo instruído aqui pelo TSE e pelo TRE de Minas a ser bem rigoroso com essa questão de caixa 2. Então, na análise de prestação de contas, se eu encontrar qualquer indício de uso de verba fora da conta bancária específica, eu vou mandar para o Ministério Público. Isso pode gerar uma ação criminal, entendeu? Muito cuidado na hora de movimentar recursos, sobretudo recurso público, se vocês receberem. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, também pode ser utilizado o fundo partidário, né? Só que o fundo partidário, praticamente nenhum órgão municipal de partido político recebe. Mas se receber, na última eleição a gente teve um partido político que recebeu.
E aí o partido recebeu esse dinheiro do fundo partidário e distribuiu para os candidatos. Teve até um candidato que recebeu diretamente o dinheiro do fundo partidário, porque o partido não podia receber, porque estava inadimplente com a prestação de contas. Esse recurso do fundo partidário tem que ter uma outra conta bancária específica para ele. Então, vão ser 3 contas bancárias, uma para recurso de doação de pessoa física, outra para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e outra para o fundo partidário se receber. Raramente alguém recebe, mas se for receber, vai ter que abrir uma outra conta. Então, pode ser que alguns candidatos tenham que abrir 3 contas bancárias de campanha no CNPJ de campanha para movimentar recursos. Lembrando que tanto o fundo especial quanto o fundo partidário tem que ter 30% das verbas reservadas para as mulheres. E isso também é uma cobrança muito forte nesse ano. Aqui a gente vai verificar com muito cuidado esse limite aí. Então, se o partido político utilizar aí de forma inadequada, vai ser considerado uma irregularidade grave. Bom, as doações que o candidato receber que forem estimáveis em dinheiro, ou seja, estou dizendo aquelas doações que não são em espécie. Às vezes alguém doa, sei lá, doa um veículo para ser utilizado na campanha, ou doa alguma coisa que pertença a ele, tem que ser algo que pertença à pessoa para ser doada. Às vezes, sei lá, uma bicicleta, faz um trabalho de distribuição de panfletos de forma gratuita. Então, essa doação estimável em dinheiro, ela também tem que ser declarada, ela também tem que entra no limite, né? E tem que ser feita com um recurso, um bem ou um serviço que pertença ao próprio candidato, ao próprio eleitor doador. Ou seja, o eleitor não pode ir lá na gráfica e fazer santinhos para distribuir para o candidato dele. E nem fazer bandeiras, nem panfletos, nada. Porque a gráfica não pertence ao eleitor. Então, qual que é o certo a se fazer? O eleitor tem que doar o dinheiro para o candidato, na conta bancária do candidato, e o candidato vai na gráfica e contrata para fazer esses impressos. O eleitor não pode fazer essa doação como se fosse uma doação estimável, aqui que está no artigo 25 da resolução 23.607. Na última eleição, a gente teve essa confusão aí do eleitor querendo fazer isso. Por que a gente teve essa confusão? Porque os eleitores eles podem efetuar gastos não contabilizados até o limite de R$ 1.064 em favor do candidato. Então, até o limite de R$ 1.064, o eleitor pode efetuar esses gastos e o candidato nem precisa declarar. Agora, se ultrapassar esse limite, aí tem que ser feito todo aquele trâmite, né, de doação para o candidato. Moisés está perguntando se a gráfica for do eleitor é possível. Eu entendo que sim. Eu já vi aí alguma jurisprudência dizendo que sim, porque aí é um patrimônio que pertence a ele, que, portanto, ele pode doar. A gráfica pertence ao eleitor. Já vi jurisprudência dizendo que não, porque os insumos, né, utilizados, ou seja, os adesivos, o papel, teria que ser comprado para ser utilizado pela gráfica. Mas aí eu entendo, né? É lógico que se isso acontecer, nós vamos passar para o Ministério Público, aí o Ministério Público vai analisar, o juiz vai analisar, né? Só que nós já temos jurisprudência aí dizendo que sim, que isso é possível, né? Então é defensável, né? O advogado tem defesa aí para proteger o seu candidato se isso acontecer. Pode haver também arrecadação pela internet. Eu sei que poucas pessoas vão fazer isso, mas quem fizer, quem resolver fazer isso, vai ter que se atentar aí pelas regras da resolução, do artigo 26 da resolução 23.607. Qual que é a principal regra? Tem que identificar o doador com o CPF e tem que emitir recibo de doação. Então, se o site ou se tiver um recurso para isso, né, é permitido
desde que seja tudo dentro das regras da resolução. Bom, o que não... Eu falei no início que algumas coisas o limite de gasto não se aplica, né? Por exemplo, os gastos com advogado e contador. Eu também anotei aqui que doações de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou prestação de serviços próprios do doador tem um limite aí de até 40 mil, que deve ser lançado na prestação de contas, né? Mas não precisa não precisa seguir o limite de gastos, né? Então, é uma mudança importante que aconteceu nessa eleição. Por quê? Se ultrapassar o limite, a pessoa responde por abuso de poder econômico, podendo levar à cassação, e, além disso, a uma multa de 100% do valor que ultrapassou o limite. Então, é uma regra muito rígida aí para respeitar o limite de gastos. A Cristiane Lara está dizendo aqui, ela colocou aqui a resolução 23.607. Sim, é essa mesmo, Cristiane, essa aí que dispõe sobre as regras para a utilização de prestação de contas nas eleições, utilização de recursos. Bom, a transferência de dinheiro entre partidos e candidatos também deve ser feita por meio de emissão de recibo, tem que ser declarado na prestação de contas, né? Só não está sujeito àquele limite de 10%, né? Se for, exceto se for recurso próprio do candidato. Às vezes um candidato doa para outro candidato, aí ele vai estar sujeito, ele vai ter que declarar na conta dele que fez essa doação, o outro candidato vai ter que declarar que recebeu, né? E fazer os recibos. Então, isso também aconteceu. Vou explicar melhor isso aqui. Na última eleição aconteceu muito isso. Um candidato a prefeito, por exemplo, doou recursos para um candidato a vereador que estava apoiando ele. E aí o que aconteceu? O candidato a prefeito declarou essa doação na prestação de contas dele. E o vereador não declarou esse recebimento nas contas dele, do vereador. Então, o que aconteceu? O sistema fez o cruzamento de dados, viu que houve essa doação do prefeito, do candidato a prefeito para o candidato a vereador, e o candidato a vereador não fez a declaração. E aí a gente teve que intimar o candidato para retificar as contas. Então, para evitar isso, né, a gente pede que todos os candidatos, isso aí os contadores precisam ficar atentos, né, verificar com o candidato a vereador se ele recebeu alguma doação do candidato a prefeito, principalmente doação de santinhos, né, de panfletos, que são doações estimáveis em dinheiro. Não é em espécie, mas também tem que ser declarado, né? Isso é um ponto importante que pode levar à desaprovação das contas, caso o vereador não faça isso. Por que pode levar à desaprovação? Porque se, por exemplo, o candidato não declara qualquer gasto que ele teve ou qualquer doação que ele recebeu, e se nós detectarmos isso aqui pelos cruzamentos que a gente fizer, por exemplo, a gente vai fazer cruzamento com nota fiscal eletrônica, a gente vai fazer circularização, aí a gente vai intimar o candidato e ele vai ter um prazo de 72 horas para retificar as contas dele. Muitos candidatos perdem esse prazo, porque é difícil, né? Você tem que correr atrás do contador e tudo, e aí perdeu o prazo, dançou, né? Por isso que a gente pede para de antemão ele já ficar esperto com isso. Tem alguns recursos que o candidato não pode utilizar, a gente chama de fonte vedada, fonte proibida, está no artigo 31 da resolução 23.607. E isso joga muita gente no buraco também. Vou dar um exemplo aqui de fonte vedada. Pessoa jurídica, né, de empresas, de estrangeiros, né, recurso estrangeiro. Então, às vezes o candidato tem um dinheiro numa conta bancária no exterior e transfere dessa conta do exterior para a conta bancária dele. E aí a gente trata como fonte vedada. Ele não pode fazer isso.
às vezes o candidato recebe uma doação de um taxista, né, que exerce uma função de permissionária do serviço público, também é considerado fonte vedada. É claro que se o taxista for candidato, ele pode utilizar recursos próprios, apesar dele ser permissionário. Isso é uma exceção que está no parágrafo 2º do artigo 31. Mas os outros candidatos não podem receber doações de taxistas. Então, é uma regra importante aí. Se o candidato, gente, presta atenção, se o candidato receber dinheiro de fonte vedada e utilizar, pode gerar desaprovação das contas, pode levar a abuso do poder econômico, pode levar até a cassação. Esse recurso ele tem que ser devolvido para o doador imediatamente, sem a utilização, e, se não for possível devolver para o doador, deposita para o Tesouro Nacional. O importante é que o candidato tenha em mãos um comprovante de que aquele dinheiro que caiu na conta bancária de campanha dele e que era de origem não identificada ou de fonte vedada, ou foi devolvido para quem doou, ou foi depositado para o Tesouro e não foi utilizado na campanha. Então, é muito importante os candidatos terem esse cuidado para depois não reclamar, né, dos dissabores que vão sofrer. Isso aí eu estou falando principalmente para os contadores, para eles orientarem os candidatos. O Alessandro Tomás está perguntando aqui de motorista de aplicativo. Isso aqui depende se ele for considerado permissionário ou não. As regras, parece que nem tem regra regulamentando isso, ou algumas cidades têm, outras não. Então, se não for considerado permissionário, pode doar normalmente, não tem problema não. Ok, Alessandro? Isso também é uma novidade nesse ano, né? Porque nas últimas eleições a gente não teve Uber, né? Esses aplicativos 99. Então, muito cuidado com isso. Então, devolver imediatamente para o doador ou depositar para o Tesouro, sob pena de sofrer uma ação aí de investigação e poder ser até cassado. Bom, a maioria, igual eu falei, é CPF. Às vezes a pessoa doa para o candidato, o doador está com CPF suspenso na Receita Federal, ou CPF cancelado ou inválido. E aí a gente considera aqui como origem não identificada. Então é muito importante, esse é um cuidado, eu acho até, alguns dizem que é até um excesso de zelo do candidato. Mas se o candidato recebeu um dinheiro na conta bancária dele e apareceu lá o CPF, consulta aquele CPF no site da Receita para ver se o CPF não está cancelado ou suspenso. Porque se tiver, nós vamos considerar aquilo como origem não identificada. O doador tem que estar regular com a Receita, senão ele não pode doar para a campanha. Ok? A Ellen Lara falou aqui que não acredita que o motorista de aplicativo se enquadre nesse caso porque não é permissionário, é particular. Concordo, acho que aqui em Itaúna eles não são permissionários. Talvez a doação de uma empresa de ônibus se enquadre. Não, aí empresa de ônibus é pessoa jurídica, Ellen. Aí a pessoa jurídica não pode fazer doação, não. Só pessoa física, ok? Então a gente tem que se atentar para isso também. O que aconteceu na última eleição foi que o dono da empresa doou o dinheiro. E aí, todo mundo conhece, sabe quem que é. Eu pensei assim, deixa eu ver aqui se quem doou foi ele como pessoa física ou como pessoa jurídica. Porque se ele tiver doado como dono da empresa, a doação é fonte vedada. Aí tem que ser devolvido o dinheiro. O candidato não poderia ser utilizado. Aconteceu muito do candidato já ter utilizado aquele recurso, né? Aí já era, né? Aí insanável, né? Uma irregularidade insanável. E aí por isso que muitos tiveram sofreram as ações depois. Coitado, tem um aqui que está pagando até hoje a multa altíssima aqui. Eu não quero isso não, gente, porque é difícil até para mim. Todo mês eu tenho que receber a guia de multa, paga, tem que registrar no processo, tem que imprimir a outra guia para ele pagar.
o processo teve um trâmite complicado, né, que ele tentou de todos os meios comprovar que o recurso foi irregular. Então, não é isso que eu quero que todos façam uma campanha limpa dentro da lei. Mas, infelizmente, se isso acontecer, tanto o Rony quanto fonte vedada, nós vamos ir até o final, né? Não vamos deixar passar nada, nem um centavo. É claro que, muitas vezes, quando o recurso é muito pequeno, pelo princípio da bagatela, às vezes o Ministério Público até nem ajuiza a ação. Mas eu, na medida em que sou um técnico aqui da Justiça Eleitoral, eu informo até um centavo irregular. E aí o Ministério Público lá que vai ver o que ele vai fazer. Bom, agora sobre os gastos, o mais importante nesse ano, a mudança mais importante nesse ano, sobre os gastos de campanha, que está no artigo 35 da resolução 23.607, depois vocês vão ver lá, é que o candidato não pode lançar, isso eu estou falando principalmente para os contadores e advogados, ele não pode lançar combustível e a manutenção do veículo próprio dele, que ele está utilizando na campanha. Então, é uma regra nova aí criada. Tem algumas exceções? Tem. O parágrafo 11 criou uma exceção. No caso dele utilizar muito o veículo e aí ele fazer separar aqueles gastos, né? Depositar e pagar aquele depósito de combustível com CNPJ de campanha, ou seja, tem toda uma regra lá de exceção no parágrafo 11, mas via de regra, o candidato não deve declarar gastos com combustível e manutenção do veículo próprio dele. Ele também não deve declarar pagamento de alimentação e hospedagem de eventuais motoristas que ele utilizar, e nem alimentação e hospedagem própria. Nessa eleição municipal não tem hospedagem, né? Porque a campanha é feita na circunscrição do município. Mas a alimentação própria, ele não pode lançar aquilo como se fosse gasto de campanha. Ou seja, veja bem, o candidato vai no restaurante todo dia e almoça lá e coloca aquele pagamento do restaurante como gasto de campanha, utilizando o recurso, às vezes até o recurso público que ele recebeu do Fundo Especial de Financiamento ou das doações que ele recebeu de campanha. Não pode, né, gente? Então, isso aqui é proibido. A gente considera um gasto irregular, né? E o candidato pode ser fica sujeito a sanções. E também não pode pagar o telefone dele, que tá registrado na pessoa física dele, ou em pessoa jurídica, se ele tiver alguma empresa. Ou seja, ele não pode pegar o dinheiro que ele está recebendo para a campanha e pagar o telefone dele, dizendo que ele utilizou o telefone dele para fazer a campanha. Ele pode até ter utilizado para fazer a campanha, mas ele não pode pagar o telefone dele com o dinheiro da campanha. Isso, gente, é simples, mas eu tenho que falar isso, porque se isso acontecer, é uma irregularidade grave, principalmente se ele pagar restaurante, telefone e gasolina com recurso público, né? Vai ser, e eu lembro que os processos de prestações de contas são públicos também, vai tudo para a internet. Então, todo mundo na cidade vai ficar sabendo o que ele fez com o dinheiro que ele recebeu. Vocês estão entendendo? Está tudo na internet. Se alguém ligar aqui para o cartório e me perguntar aqui, eu vou falar, não, realmente consta que o candidato tal teve essa irregularidade nas prestações de contas dele. Então, vai pegar muito mal aí para o candidato. Bom, como pagar, né? Pagar com cheque, sempre com cheque nominal e cruzado ou por meio de transferência bancária, todas as despesas, né? Identificando lá o CNPJ de campanha e o CPF ou o CNPJ de quem você está pagando, né? Às vezes você está pagando uma pessoa física, aí aquela pessoa física não vai ter condições de te dar uma nota fiscal, aí você pega um recibo dela, assinado por ela, né? A gente aceita também. Pode ser débito em conta, o pagamento. O pagamento também pode ser feito pelo cartão de débito da conta bancária de campanha. É uma novidade nesse ano. E uma coisa que complica muito a minha vida aqui, mas eu vou falar para vocês, né, porque
uma questão de honestidade intelectual, né? Vou falar para vocês, o candidato pode manter um fundo de caixa. Esse fundo de caixa não pode ultrapassar 2% dos gastos totais para pagar despesas de pequeno vulto. A lei fala até meio salário mínimo, né? Artigo 40, mas eu não recomendo fazer isso. Por quê? O que acontece? Às vezes o candidato tem uma campanha muito complexa, principalmente prefeito, né? Tem uma campanha maior, com um volume muito grande de doações e de pagamentos, e às vezes tem que pagar pequenos gastos, às vezes comprar alguma coisa para utilizar aquele momento na campanha, aí vai numa papelaria, comprar uma caneta, essas coisas de pequeno valor. Então ele pode manter aquele dinheiro, ele vai lá na conta bancária dele, saca esse dinheiro em espécie e mantém no bolso dele para ir pagando essas pequenas despesas. Então o dinheiro tem que transitar pela conta bancária, as despesas que ele pagar, ele tem que pegar a nota fiscal ou recibo, não é? Mas ele pode manter aquele dinheiro em espécie no bolso dele para fazer esses pequenos pagamentos. Por que eu não recomendo isso? Por motivos óbvios, né? Às vezes você não está pagando aquela despesa diretamente com cheque nominal cruzado, não está fazendo transferência bancária, nem débito em conta, nem está pagando com cartão, você está pagando em dinheiro. Então isso fica mais difícil do candidato controlar, né? Às vezes ele paga um recurso, esquece de pegar recibo, às vezes esquece de lançar na prestação de contas dele, porque imagine vocês, ele está com esse dinheiro em espécie nas mãos, ele tem que prestar contas desse dinheiro depois, e ele está pagando despesas de pequeno vulto. O contador vai ter um trabalho enorme para fazer esses lançamentos depois, então por isso que eu não recomendo. Mas pode ser feito? Pode. Está lá no artigo 40 da resolução. O candidato, principalmente prefeito, gosta de contratar pessoas, né? De cabo eleitoral. Ele pode contratar cabo eleitoral. E aí tem os limites de pessoas que ele pode contratar. Está no artigo 41 lá da resolução. Geralmente é 1% do eleitorado do município que tem até 30 mil eleitores. Então, em Itatiaia-Sul, o candidato a prefeito pode contratar até 1% do eleitorado do município como cabo eleitoral. É muita gente, né? Salvo engano, Itatiaia-Sul tem 10 mil habitantes, deve ter uns 8 mil, 7 mil eleitores. Então, 1% vai dar 70, né? Acho que é isso mesmo. Me corrijam aí se eu estiver errado. E agora, nas cidades maiores como Itaúna, que tem mais de 30 mil eleitores, ele pode colocar 1% do eleitorado, mais uma contratação para cada 1.000 eleitores que ultrapassarem o número de 30 mil. Então, é uma regra aí que tem que ser seguida. Os candidatos a vereadores têm uma regra ainda menor, né? 50% do limite. Eu preciso que vocês leiam depois o artigo 41 da resolução para saber todos os limites para contratar pessoas. E aí, gente, aqui o Newton falou, tem 10 mil eleitores, é isso? Deve ser isso mesmo, eu ainda não olhei para esse ano, não. Mas, gente, presta atenção. Se vocês contratarem pessoas além desse limite, nós vamos considerar crime de captação ilícita de sufrágio, que é a compra de votos. Além de ser crime, a pessoa responde também uma ação civil eleitoral baseada no artigo 41A da Lei das Eleições, que leva a cassação, leva a pagamento de multa e além das penas, né, da ação criminal eleitoral. Na última eleição, a gente teve uma ação por captação ilícita de sufrágio e eu não queria ver ninguém passando por isso, porque é o pior crime eleitoral de todos, com a pena mais alta, pena de reclusão, no artigo 299 do Código Eleitoral. Então, muita atenção na hora de contratar pessoas. Todo pagamento tem que ser feito com recibo, com dinheiro transitado pela conta bancária de campanha, entendeu? Isso é muito importante.
Então, nós tivemos até candidato a prefeito que teve problemas com isso aí, né? E às vezes até irregularidade insanável, né? E teve que só não respondeu a ação porque ele conseguiu comprovar os gastos depois, né? Naquele prazo de 72 horas, mas foi perigoso isso. Bom, vamos continuar aqui. Bom, tem um limite também para comprar comida para os cabos eleitorais, né? Um limite aí de 10% de gastos e um limite também para alugar veículos, que é 20% dos gastos. Isso está no artigo 42 da resolução. Eu acho que isso aqui é tranquilo. O que não pode ocorrer é a pessoa liberar a padaria para os cabos eleitorais, né? Isso aconteceu em algumas cidades, né? Os cabos eleitorais estavam livres para ir na padaria comprar pão, biscoito, presunto, refrigerante. E aí, muito cuidado, gente. Tem um limite aí de 10% de alimentação, né? Então, se ultrapassar esse limite, a multa é muito pesada, né? Muito pesada. Então, vamos ficar atentos, não é liberou geral, não. Bom, o partido, como eu falei, o partido também precisa prestar as contas, né? Então, às vezes o candidato prefere fazer alguns gastos utilizando a conta bancária do partido, achando assim, não, aí eu vou ficar livre, né? Porque é o partido que está fazendo. Então, na hora de julgar as contas eleitorais, o partido que vai sofrer lá as sanções e não eu. Só que tem que ter muito cuidado também, porque o partido pode fazer isso, o partido vai prestar contas depois, mas o partido tem que declarar para qual candidato que ele doou. Então, mesmo se o candidato não declarar esse recebimento, nós vamos ficar sabendo aqui, né, que o dinheiro foi para ele. O candidato pode ter um administrador financeiro, né, se ele quiser, que também vai ter responsabilidade na prestação de contas no processo. Os candidatos a vice-prefeito vão prestar contas junto com o titular, né? Na última eleição, a gente teve um caso aqui do que o candidato a prefeito não prestou contas. Nesse caso, é uma exceção. O candidato a vice-prefeito pode prestar contas para evitar sanções para ele. Por quê, gente? Porque, veja bem, se o candidato não prestar contas, ele vai perder a quitação eleitoral e vai... Teve uma candidata aqui, ela era cantineira numa escola e foi colocada como candidata para preencher aquelas vagas femininas lá, né? Que esse ano, na primeira reunião, até o Ministério Público, o doutor Rodrigo, foi muito enfático em dizer que vai considerar essa fraude grave, né? Pessoa só colocar uma mulher lá para preencher aquela exigência de 30%. Isso até foi objeto aí de uma reunião que nós fizemos na universidade. Você lembra, doutora Cristiane Lara, que eu falei na reunião sobre isso? Se você estiver nos ouvindo, dá um ok aí. Os partidos correm atrás de mulheres lá, da tia da pessoa, da avó, da irmã, para colocar, para preencher aquelas vagas de 30%. E aí depois a candidata não presta contas, nem sabia. Aí, ok, obrigado pelo retorno, muito obrigado. A candidata nem sabia que o partido tinha colocado ela para concorrer nas eleições, né? E aí ela não prestou contas, ficou sem quitação eleitoral e, coitada, passou num concurso público para cantineira e não pôde tomar posse porque ela estava sem quitação eleitoral. E naquele caso nem adianta prestar contas mais, porque já foi declarado como não prestadas, a pessoa fica 4 anos, né, no mínimo 4 anos, ou até prestar as contas, né? Mais cedo ou mais tarde tem que prestar as contas, mas ela fica no mínimo 4 anos sem quitação. E aí ela perdeu a vaga no concurso público. É por isso que eu fui muito enfático na reunião lá, doutora Cristiane. Porque eu acho um absurdo isso, né?
Eu acho que as vagas até podiam ficar reservadas para as mulheres, né? Mas na medida em que que é exigido o preenchimento delas, né? Você está praticamente criando uma nova condição de elegibilidade para os candidatos homens, né? Porque se não tiver mulher interessada, nenhum homem também pode se candidatar. É uma regra aí, é uma regra importante você garantir as vagas, né? Inclusive os 30% do financiamento, né? Mas exigir o preenchimento, ou seja, exigir que as mulheres se candidatem, eu acho meio demais, né? Vocês podem até discordar de mim. Quem discordar pode falar aqui no fórum, né? A doutora Cristiane também, mas eu penso assim, porque eu vejo essas dificuldades todos os anos, né? Bom, então o candidato, como eu falei, tem que ter um contador e um advogado desde o início da campanha para ir fazendo os lançamentos. O candidato que renunciar tem que prestar contas também, tem que ter a conta bancária, tem que fazer tudo, como se fosse um candidato normal. Ah, mas eu renunciei, nem cheguei a abrir a conta bancária. Não importa. Se registrou a candidatura, tem que prestar contas. É claro que se ele estiver ainda dentro do prazo para abrir a conta bancária, né, e renunciar, a gente não vai cobrar a abertura dessa conta. Mas se tiver passado o prazo de abertura, ele tem que ter a conta aberta com os extratos todos lá direitinho. O candidato que falecer ou renunciar, né, tem que prestar, o partido, no caso de falecimento, tem que prestar contas para o candidato falecido, né? E o candidato que renunciou também tem que apresentar suas contas devidamente, mesmo se não tiver movimentado recurso. Então, mesmo aqueles candidatos que não movimentou nada, não gastou nada, tem que prestar as contas, senão perde a quitação eleitoral. Prazo de 30 dias após as eleições. Estou acabando aqui já, gente. Última coisa aqui. Chegaram aqui algumas pessoas aqui no final da palestra. Bom, se houver sobras de campanha, essas sobras financeiras têm que ser depositadas na conta do partido, na conta ordinária do partido. E o candidato tem que ter o comprovante do depósito em mãos antes de prestar contas. Por quê? Porque se ele não comprovar que depositou essas sobras, as contas dele podem ser desaprovadas, né? Ele tem que juntar lá. As sobras do Fundo Especial de Financiamento têm que ser depositadas para o Tesouro e ele tem que ter a guia de recolhimento em mãos, né, que devolveu o dinheiro para o Tesouro, né, o dinheiro não utilizado. Se ele pegou o dinheiro do Fundo Especial de Financiamento e comprou um bem, né, para ser utilizado na campanha, ele não pode também ficar com aquele bem para ele, né? Às vezes comprou lá, sei lá, um megafone para utilizar num comício, qualquer coisa que ele utilizou o dinheiro do público. Ele vai ter que vender aquilo pelo valor de mercado e devolver o dinheiro para o Tesouro. Isso está na regra aqui da resolução, no artigo 50 da resolução. Agora, para os advogados. Na hora que o contador fizer a transmissão da prestação de contas parcial para a Justiça Eleitoral, eu vou receber aqui e já vou autuar no PJE. Então, já vai ter um processo no PJE desde a prestação de contas parcial. Quando o candidato prestar as contas finais, eu vou juntar nesse processo no PJE. Se ele não fizer a prestação parcial, que é uma irregularidade grave, eu vou gerar esse processo quando ele prestar as finais. Mas vai ter um processo no PJE. Então, quando eu intimar o candidato para ele fazer alguma apresentação de documento ou apresentar alguma nota explicativa, enfim, se ele for intimado para fazer alguma explicação no processo de prestação de contas, essa explicação tem que ser juntada no processo do PJE, pelo advogado por meio de petição.
eu quero lembrar que o processo de prestação de contas é jurisdicional, ele não é administrativo. Então, ele segue todas as regras lá da resolução e do CPC. A Cristiane Lara colocou aqui, se houver candidatura fantasma só para cumprir a cota de gênero que a lei estabelece, todos os candidatos serão prejudicados, eleitos ou não. Sim, porque a chapa inteira cai, né? Muito bem colocado aí. Isso a gente falou, a gente deixou claro na primeira videoconferência que a gente fez, com a participação do Dr. Rodrigo, que é o promotor eleitoral. Ele deixou claro que ele vai pedir que toda a chapa caia. Ele vai pedir que a chapa seja derrubada, né? Então, tem que cumprir a cota de gênero sem lançamento de candidatura fantasmas. Muito bem lembrado aí pela doutora Cristiane. Bom, então, vai ter a transmissão da prestação de contas pelo sistema SPCE, vai gerar aí um processo no PJE. Lembrando que, no caso lembrando que esses processos são públicos, né? Essa parte dos processos públicos, eu queria dizer aqui, chamar a atenção de vocês pelo seguinte: quando eu digo que os processos são públicos, eu estou dizendo que não é só o PJE, o processo no PJE, que é o processo judicial eletrônico que os advogados costumam usar, não é só lá que vai ficar público, não. Nós também vamos ter uma página na internet do TRE divulgando tudo, chama Divulga Cande Contas. Nós vamos colocar lá a declaração de bens dos candidatos, tudo que o candidato possui, bens móveis, imóveis, dinheiro em conta corrente, dinheiro em espécie, vai estar tudo na internet, não só no PJE, como no site do TSE. Porque eu vou encaminhar tudo para essa publicação. Todas as contas apresentadas vão ser também publicadas, não só no PJE, como na conta, como também no site. Tudo vai ser transparente, o máximo de transparência possível. Então, eu quero chamar a atenção dos candidatos, né? Que não se assustem quando a declaração de bens dele estiver na internet. Isso aí é uma exigência que está na lei. A Carla Barbosa está perguntando como devem ser registradas as transferências intrapartidárias. Bom, o dinheiro de um partido, que um partido tem, que ele queira doar para um outro partido, ou doar para um candidato, ele vai ter que fazer isso pegando dinheiro da conta de campanha do partido, né? Tem que sair da conta específica, e doar para a conta específica do outro partido ou do candidato. E aí, na prestação de contas, ele vai constar lá que fez essa doação. E quem recebeu também, vai constar lá que recebeu aquele recurso de tal partido ou de tal doação. Lembrando que um partido não pode doar para um outro que esteja em outra coligação, né? Um partido adversário, né? Ou para um candidato de outra coligação, né? Isso também é uma vedação. Eu estou aproveitando a pergunta da Carla para responder. Então, toda vez que o partido político for fazer uma transferência intrapartidária, eu recomendo que ele leia as regras que estão na resolução 23.607. Tem muitas regras específicas para isso, né? Inclusive, a emissão do recibo, ela é facultativa, como eu falei. Não tem necessidade de imprimir o recibo, mas tem que declarar tudo isso na prestação de contas, ok? Bom, era isso que eu tinha que falar. Isso tudo vai ficar gravado, tá, gente? Vocês não precisam se preocupar, depois eu vou postar lá no YouTube. Mas essas regras são importantíssimas para serem seguidas em relação à prestação de contas. Eu quero só destacar aqui, vocês lembram que no início eu falei que se desse tempo a gente falaria algumas regras para internet, né? Bom, eu separei aqui algumas coisas para falar da internet que eu acho interessante, porque nesse ano eu acho que as campanhas todas vão migrar para a internet, né? A maior parte
da campanha eleitoral vai ser na internet mesmo, em redes sociais, né, no site do candidato. Então, a gente vai ter que seguir com mais rigor essas regras. Bom, antes de falar da internet, eu tenho que dizer que os candidatos podem registrar um comitê central de campanha no registro de candidatura, e no comitê a propaganda pode ter no máximo 4 metros quadrados, mas via de regra, todos os adesivos, todas as propagandas só podem ter meio metro quadrado de área. A única exceção é para o comitê central do candidato, que tem que estar registrado no registro de candidatura dele. Tem que estar consignado no registro de candidatura dele. Trio elétrico é proibido, né? A gente considera trio elétrico acima de 20 mil watts de potência, é proibido. Carro de som é permitido, e mini trio também é permitido, até 20 mil watts de potência, desde que seja no âmbito de uma carreata ou passeata. Então não pode ficar circulando carro de som na cidade mais, né? Isso está proibido aí pela nova legislação. O derrame de santinhos está sendo considerado crime de boca de urna se ele for feito na véspera da eleição ou no dia da eleição, perto dos locais de votação. Na última eleição municipal, nós tivemos cerca de 30 candidatos que responderam processo, uma ação criminal eleitoral, por terem jogado santinhos em frente aos locais de votação na véspera da eleição. Então, gente, às vezes vocês nem ficaram sabendo, né? Vocês vão falar assim, mas aquele candidato eu vi quando eu fui votar que tinha um monte de santinho dele lá em frente ao local de votação, não aconteceu nada com ele. Aconteceu sim. Os processos tramitaram aqui, a maioria fez uma transação penal, pagaram aí uma multa, né, nessa transação. Quem tinha direito à transação por ser réu primário, fez a transação. Quem não tinha direito, fez uma suspensão condicional do processo. Gente, isso é muito grave. Gente. Eu estou falando aqui de crime eleitoral. Você vai se arriscar a cometer um crime eleitoral se você julgar santinho nos locais de votação na véspera da eleição. Então, quando estiver faltando alguns dias para a eleição, tenha um controle sobre os santinhos. Não entrega muitos santinhos para os carros eleitorais, porque às vezes um deles pode julgar lá, né, em frente ao local. Nós tivemos até um caso em que a pessoa foi pega no flagrante delito. Imagina, cometendo um crime. Prisão em flagrante delito. Então, por favor, gente, evitem isso. Não façam esse derrame. Isso está no artigo 19, parágrafo 7º da Lei das Eleições, Lei 9.504, e no artigo 87, parágrafo 2º da Resolução 23.610 de 2019, que é a resolução que cuida da propaganda. Então, o crime está tipificado na Lei das Eleições, no artigo 19, e a regulamentação está no artigo 87 da Resolução 23.610. Então, como eu falei, via de regra, os adesivos têm que ter no máximo meio metro quadrado, pode ser fixado em veículos e em janelas de residências. Janela de residência. Não pode ser comércio, não pode ser prédio público, tem que ser residência na janela, no máximo meio metro quadrado. E em veículo particular também. Então, não pode ser veículo público e nem permissionário, né? Taxista, ônibus, só veículo particular. Pode ter aquele citru, né, que ocupa o vidro traseiro dos veículos, aquilo lá também é permitido. O que acontece muitas vezes, o citru está permitido no artigo 20, parágrafo 3º da 23.610. O que acontece muitas vezes é a pessoa colocar vários adesivos, né, no carro, cada um de meio metro quadrado. Então, não pode. A resolução proíbe no artigo 20 a justa posição, tanto em veículos quanto em residências. Na última eleição, a gente teve proprietários de residências, proprietário, que respondeu ações cíveis. E até hoje está pagando multa aí. Uma multa até no valor baixo, salvo engano, foi R$2.000 ou R$4.000, mas ele pediu para parcelar de 60 vezes.
Então está pagando até hoje porque colocou mais de um adesivo na residência dele. O Ministério Público, na última eleição, entendeu que não era só o candidato que tinha que responder, que o dono da casa também tinha que sofrer uma ação. E acionou todo mundo, né? E eu concordo, né? Porque todos têm que respeitar as regras, né? A Carla está perguntando aqui, caso haja erro de confecção no material de campanha e ficar fora das normas do TRE, a responsabilidade é do partido ou do candidato. Ô, Carla, se o material foi impresso pela gráfica fora das normas, ele não pode ser utilizado. Tem que ter o tamanho certo, tem que constar o CNPJ do candidato. No panfleto ou no adesivo tem que constar o CNPJ do candidato, a tiragem, CNPJ da gráfica, né? Tudo aquilo que tem que constar nos panfletos e o tamanho. Se tiver fora desse padrão, lamento muito, mas não pode ser utilizado, né? Senão caracteriza aí a propaganda eleitoral irregular. Ela não é ilícita, não vai ser uma propaganda ilícita, mas vai ser uma propaganda lícita, mas irregular, porque está fora dos parâmetros. Então não pode utilizar do mesmo jeito. Ilícita que eu digo é um outdoor, por exemplo. Outdoor, na última eleição, muita gente perguntou, né? Aqueles painéis eletrônicos, aquilo ali tem efeito visual de outdoor, então não pode ser utilizado, né? Além disso, ultrapassa em muito meio metro quadrado, então não pode ser utilizado. Então vamos para a internet, né? Para a gente encerrar aqui. Bom, onde que a propaganda... Gente, fica à vontade, caso vocês tenham alguma dúvida, pode publicar aqui no chat que eu estou lendo aqui. Onde que o candidato pode fazer propaganda na internet? De que forma que ele pode fazer propaganda na internet? Bom, ele pode ter um site de candidatura que tem que ser registrada, que tem que estar registrado no registro de candidatura, ou tem que constar o site no registro de candidatura dele, para que ele possa utilizar aquele site na campanha. O provedor tem que ser do Brasil, né? Não pode ser do exterior. O partido também pode ter um site de campanha que tem que estar registrado no DRAP, né? Que é o demonstrativo de regularidade de ações partidárias, né? Que tem que ser feito antes do registro de candidatura. A propaganda pode ser feita também por e-mail, né? Então, no site do candidato, por e-mail, mas o e-mail tem que ter a regra lá, a possibilidade do destinatário se descadastrar. E o e-mail, gente, eu peço muita atenção que o candidato não pode, é proibido por lei, comprar listas de e-mails. Ele não pode... às vezes alguém tem uma lista de e-mail e vende para ele utilizar na campanha. Isso é vedado, isso não é permitido. Ele tem que utilizar listas que ele mesmo angariou aí na campanha dele. Ele pode também fazer por redes sociais, né? Facebook, Twitter, e também pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma situação interessante, porque o que acontece? O WhatsApp nós vamos considerar como uma ligação telefônica, protegida por sigilo. Então, se o candidato troca mensagens, ou se eleitores trocam mensagens entre si, ou em grupos fechados, a gente considera ali como conversa particular. Nós só vamos considerar propaganda eleitoral, propriamente dita, aquela propaganda divulgada em grupos públicos do WhatsApp. O restante nós não vamos nem considerar como sendo propaganda eleitoral. É uma conversa particular lá entre pessoas no WhatsApp ou entre grupos fechados no WhatsApp. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Isso está no artigo 33, parágrafo 2º da Resolução 23.610. O candidato ou o partido, ele pode impulsionar também a propaganda dele nas redes sociais. Mas ele não pode fazer disparos em massa, computadorizados. Então, ele pode pagar o impulsionamento no próprio site, pegar o recibo daquilo no CNPJ de campanha dele, para prestar contas depois, né?
Então, não é só pedir o impulsionamento e pagar como pessoa física, tem que pagar como pessoa jurídica de campanha, CNPJ de campanha. Mas pode impulsionar, tanto o candidato quanto o partido político, utilizando o CNPJ. Mas não pode contratar disparos em massa, ou seja, contratar pessoas para até, às vezes até utilizando robôs, né, para disparar propaganda em massa. Isso é vedado, não é permitido. Agora, o eleitor comum não pode impulsionar, só o candidato que pode impulsionar. O eleitor também comum não pode fazer disparo em massa, é proibido. O Moisés está perguntando se há alguma consideração quanto à publicação de algo nos stories do WhatsApp. É a mesma regra, né? Aquele story lá, ele está mandando para os amigos dele no WhatsApp. Então, é considerado uma conversa particular dele com os amigos dele, né? Agora, é claro que isso tudo tem que ser analisado, porque se ele tem vários amigos, né, e alguém compartilha aquilo num grupo aberto, né, aí a gente vai correr atrás se tiver algum problema. Porque, normalmente, a regra geral é que toda propaganda eleitoral feita nas redes sociais são permitidas, tá tudo certo, pode fazer. O que não pode fazer é você caluniar alguém, né? Caluniar é você imputar um crime a alguém. Você dizer que alguém cometeu um crime, um candidato cometeu um crime. Na última eleição, a gente teve até acusação de pedofilia, né? Você não pode injuriar ninguém, né? Xingar, né? Injuriar. Você não pode difamar ninguém, ou seja, divulgar coisas que afetam a boa reputação da pessoa, a fama da pessoa. E você não pode divulgar fatos inverídicos. Isso tudo constitui crime eleitoral. Crime. Então, além de ser propaganda ilícita. Então, você vai responder civil e criminalmente. Então, não pode injuriar, não pode difamar, não pode caluniar e nem divulgar fatos inverídicos nas redes sociais e nem em lugar nenhum. Não é? Sob pena de estar praticando um crime eleitoral que também é grave. E, inclusive, gente, esse ano, por causa das fake news, né, o TSE e o TRE estão pressionando a gente para correr atrás disso e não permitir. Então, o Ministério Público vai ser bem rigoroso nesse sentido. Eu tenho a impressão, na última eleição, a gente já lidou muito com fake news. Agora, o TSE regulamentou melhor essa questão, né? E que é crime é tranquilo. Está lá no Código Eleitoral desde 1965. Você divulgar fatos inverídicos com fins de propaganda eleitoral. Mas agora a gente está regulamentando isso na área civil eleitoral, porque o crime, a ação penal, ela tem aquelas garantias, né, do direito penal, então você tem que ter ampla defesa, contraditória, até você pôr o cara na cadeia demora. Mas aí agora a gente tem as ações cíveis para coibir isso também, né? Então vai facilitar muito nessa eleição. Bom, o que não pode, então, fazer na internet? Não pode... só uma outra coisa que pode aqui, que eu deixei para trás, é que... Aí tem uma pergunta do Cleiton também. Os jornais impressos, eles podem colocar no site deles uma reprodução de inteiro teor do jornal. Ou seja, ele pode colocar no site dele na internet uma reprodução de inteiro teor do jornal impresso. Isso aí é permitido. E como os candidatos podem fazer a propaganda nos jornais impressos, né, pode pagar lá aquelas propagandas dentro do limite de tamanho, então isso acontece na internet também. O Cleiton está perguntando se a lista de e-mails pode ser recebida por doação. Não. O candidato não pode utilizar lista de e-mails de terceiros, né? Ele tem que ter a sua própria lista de e-mails. Bom, então vamos passar aqui para o que não pode ser feito na internet. Então, na internet não pode ter propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas, ou seja,
propaganda paga em sites de notícias ou sites que não pertençam a... Desculpa, chegou alguém aqui. Um site que não pertence ao próprio candidato. Então, é proibido fazer isso, exceto, né, naquele caso, a reprodução de jornal impresso. Sites oficiais, né, da prefeitura, da Câmara, sai, não pode. Telemarketing não pode, proibido também. Então, nas redes sociais, não pode aqueles conteúdos que tem aquelas 4 questões que eu falei, né? Calúnia, injúria, difamação, não pode em lugar nenhum, de fato inverídico. E tem uma questão interessante que foi regulamentada esse ano, que se alguém publicar um fato inverídico, uma calúnia ou uma difamação no seu perfil no Facebook, o candidato pode pedir um direito de resposta contra aquele eleitor, né? E o eleitor fica obrigado a publicar no seu perfil o direito de resposta do candidato. Então, é uma situação nova aí, né, que pode gerar algumas questões aí com os eleitores. Estou só recebendo algumas pessoas aqui que estão voltando aqui para a reunião. Tem também no artigo 35 você fazer a propaganda fazendo-se se passar por terceiro, ou seja, você finge que é outra pessoa, né? Um perfil falso, por exemplo, ou algo assim. Então, isso também está sujeito a sanções, né? É claro que a regra geral é que se a propaganda estiver dentro do permitido, não estiver fazendo injúria, difamação, calúnia, nem divulgando fato inverídico, a gente não vai correr atrás, porque também a ideia é permitir a livre circulação de informações, né? Permitir que a propaganda eleitoral seja a mais ampla possível, né? Mas tem essa regra aí. Então, essa regra da menor interferência está no artigo 38 da Resolução 23.610. Bom, então, era basicamente isso que eu ia falar. O crime de divulgar fatos inverídicos está no artigo 323 do Código Eleitoral e também no artigo 90 da Resolução 23.610, e inclui quem compartilha, né? Então, olha só, o artigo 324 do parágrafo 1º do Código Eleitoral e o artigo 91, parágrafo 1º da Resolução 23.610 inclui como réu quem compartilhar a informação inverídica ou a calúnia, injúria, difamação. Então, é tratado como réu também. Isso aqui é muito importante dizer, porque às vezes a pessoa entra como... nem sabe por que está respondendo por um crime eleitoral, né? Mas quando ele vai ver no perfil dele no Facebook, ele compartilhou lá uma informação inverídica, que ele nem lembrava mais, ele compartilhou aquilo lá, alguém deu print, copiou o URL, entrou com uma ação contra ele, né? Então ele vai responder aí pelo crime de divulgar fatos inverídicos e às vezes ele só compartilhou. Só que até para compartilhar, você tem que saber o que você está fazendo, né? Você tem que conferir aquilo ali antes de compartilhar. Então, isso eu estou dizendo não só para os candidatos, mas para todos os eleitores, porque todo mundo pode ser enquadrado nesse crime aqui. Todo mundo que compartilhar entra como réu, né? Então, isso é muito importante de deixar claro para vocês. O Luiz Henrique está perguntando a partir de que data é permitido pedir votos, tanto nas redes sociais quanto por outros meios. Essa data aqui, Luiz, ela é a partir do dia seguinte ao registro de candidatura. Aliás, é a partir do dia seguinte ao último dia do prazo para registrar a candidatura. Então, é a partir do dia 27 de setembro. A partir do dia 27 de setembro já pode começar a pedir voto. Só que, para fazer panfletos, para fazer bandeirinha,
você tem que ter o dinheiro, né? Então você tem que, depois do registro de candidatura, você tem que pegar o CNPJ de campanha na Receita, abrir a conta bancária, receber doações, para depois contratar lá os panfletos, citru, adesivo, né? Então, tem essa regra. E na rádio e na TV é 35 dias antes das eleições, então é lá para outubro. Então, essa pergunta sua, Luiz Henrique, para ser respondida, né, não é simples de responder, né? Tem as regras todas. Mas na rede social, na rua, boca a boca, a partir do dia 27 pode. Os demais meios têm as regras específicas, né, que eu falei aqui, que está na resolução. O Carlito está perguntando, o site do TJ voltou a ter acesso para tirar as certidões negativas? Olha, da última vez que eu acessei, Carlito, estava com prazo de 48 horas para sair a certidão. Eu solicitava a certidão e estava demorando para receber, sabe? Então, eu recomendo que todos corram atrás disso o mais rápido possível, tanto no site do TJ, quanto no site da Justiça Federal, né, do TRF1, pedir lá certidões negativas criminais, tanto da primeira instância quanto da segunda instância. Até nesses sites tem lá a certidão para fins eleitorais, né? A gente nem exige, pode ser só criminal mesmo. Cível não precisa, só criminal ou então aquela para fins eleitorais. Mas já vão tirando isso, porque sem esse documento o registro de candidatura vai ser indeferido. Né? É um documento de apresentação obrigatória. Né? Tem que apresentar. Ok, Carlito? Beleza? O Newton está perguntando, haverá outra videoconferência para tratar de divisão do tempo do horário eleitoral entre os candidatos? Sim. Quando a gente for fazer a distribuição do tempo no rádio, na televisão, para os partidos políticos, nós vamos fazer uma outra videoconferência só com o pessoal das rádios e da TV Cidade, né, e também com os representantes de cada partido político. E aí cada partido vai receber essa documentação depois por e-mail, né, com o tempo certinho, tanto das inserções, né, nas propagandas, as inserções de 30 minutos, como também o horário em rede, né, que tem nas rádios e na TV. Isso tudo a gente vai explicar depois em outra videoconferência, porque é muito complexo, tem muitas regras e não cabe aqui agora a gente falar. Ok, Newton? Beleza? Bom, então era isso, gente. Eu acho que a gente teve uma reunião proveitosa aí, deu para falar as principais regras, sobretudo de prestação de contas. Foi um prazer ver vocês aí no vídeo. Tem pessoas aqui que há muito tempo eu não via, então eu quero mandar um abraço apertado, dizer que eu estou à disposição. Peço que todos, se precisarem, entrem em contato por e-mail comigo, porque o telefone é meio complicado nessa época, então deem preferência ao e-mail. Vocês todos já devem ter meu e-mail, porque para entrar nessa videoconferência vocês tiveram que receber o convite, né? Então, é só utilizar aquele mesmo e-mail lá para enviar dúvidas ou questões. Nós estamos à disposição e espero todos aí. Essa outra videoconferência que nós vamos fazer para o horário eleitoral, eu acho que eu vou fazer ela de forma aberta também, porque aí todos podem tirar as dúvidas em relação a isso, principalmente a distribuição do tempo entre os candidatos, né? Porque na última eleição a gente teve muito problema com isso. O tempo é distribuído para o partido e cabe ao partido distribuir para os candidatos, né? Então, na reunião a gente pode falar sobre isso também. A Ellen Lara está mandando uma mensagem aqui de agradecimento. Estamos à disposição, Ellen. Prazer em conversar com você. Gente, então vamos encerrar a reunião, né? Caso ninguém tenha outras dúvidas. Um abração para vocês. Tenham um bom dia aí. Um prazer ver todos aí. Tchau.
Eu vou precisar